O tema proposto para o encontro de hoje foi populismos, no plural, e o futuro da política. Então, por óbvio, esse título já indica que populismo é plural, ou que existe mais de um populismo, ou expressões plurais do populismo. E que, de certa forma, se nós falamos de populismos e o futuro da política, também está implicado aí que o populismo não só é um fenômeno que nós vemos hoje, mas é algo que veio para marcar, em alguma medida, se fazer presente no período que se seguirá aqui no futuro. Mas como começar essa reflexão entre os populismos e o futuro da política, sem primeiro se perguntar o que é esse conceito, o que seria o populismo? A gente fala muito de populismo hoje em dia. De acordo com a grande mídia, mas também de acordo com a academia, o populismo seria um fenômeno global, ou pelo menos ele estaria presente em diversos países. Um colega meu, o Benjamin Moffat, um australiano que hoje dá aula na Suécia, ele publicou um livro no ano passado, ou retrasado, acho que é de 2016, chamado The Global Rise of Populism. Então, como o próprio título sugere, populismo seria algo que irrompe no mundo todo. O problema é que, em geral, nos nossos debates de botequim, nas nossas conversas de WhatsApp, que são basicamente a mesma coisa, só que sem cerveja, se fala muito sobre populismo, a gente fala muito sobre populismo, mas talvez nós pensemos muito pouco sobre isso. E a grande dificuldade de lidar com um tema como o populismo é o fato de que se trata de um dos termos mais controvertidos da teoria política. O que acontece é que o populismo, o termo populismo, o adjetivo populista, os dois são carregados de uma conotação pejorativa, negativa, muito forte no seu uso corrente. Um dos problemas, aliás, se expressa no fato de que quase ninguém se reivindicou ao longo da história populista. Ninguém bate no peito e diz eu sou populista. Populista, em geral, é algo que nós atribuímos aos nossos adversários. É um termo ruim. Ninguém gostaria de ser chamado de populista, apesar de que daqui a pouquinho eu vou falar que existem algumas exceções. Mas o populista é sempre o outro, é sempre aquele que a gente quer atacar. Agora, se nós formos olhar para o passado, os usos pretéritos desse termo, a gente vai ver que nem sempre as coisas foram assim. E, bem na verdade, mesmo hoje a gente tem visto uma mudança. Hoje em dia, para falar rapidamente, nós vemos alguns políticos, principalmente na Europa, que não têm medo de utilizar o termo populista. A gente tem políticos de esquerda, como Jean-Luc Mélenchon, que tem abraçado um pouco esse termo na França. E na direita, principalmente, nós vemos a Marine Le Pen, também que tem falado que o termo populista não incomoda ela. E na Itália, o Salvini, se eu não me engano, o ministro do exterior da Itália agora, ele faz algumas semanas disse que seria necessário construir uma aliança populista na Europa. Então temos algumas exceções, mas grosso modo, populista é um termo negativo. Agora, os primeiros usos do termo populista não tinham esse caráter. Populista era algo até visto como, de alguma maneira, algo positivo ou neutro. Os dois movimentos que se reivindicaram populistas, primeiramente na história, surgiram no final do século XIX, em dois países bastante diferentes, na Rússia e nos Estados Unidos. Na Rússia, os Narodniks, os populistas russos, e nos Estados Unidos, o People's Party. E, curiosamente, eles não foram vistos pela literatura. São movimentos que têm uma duração curta, 10, 15, 20 anos no máximo, no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX. Mas a história, quando se debruçou sobre eles no primeiro momento, não se debruçou com um olhar pejorativo, negativo. Ao contrário, vi esses movimentos até com uma tendência progressista, positiva. O termo volta à moda, ele fica, por assim dizer, na primeira metade do século XX, sem grande uso. Ele volta à moda a partir dos anos 50, quando nós temos algumas publicações. Talvez a mais importante tenha sido a de um grande cientista político americano, Richard Hofstadter, que vai publicar em 1955 The Age of Reform. E dentro de The Age of Reform tem um capítulo chamado The Folklore of Populism. E nesse capítulo ele inaugura, por assim dizer, a literatura do populismo pejorativo, negativo. O Hofstadter era um teórico da modernização. Então, ele, no seu revisionismo histórico, quer dizer, revendo aqueles que achavam que o populismo podia até ser positivo ou neutro, ele vai dizer que a experiência do People's Party era, enfim,
ela era oposta, ela se opunha a um processo de progresso, a um processo de modernização nos Estados Unidos. O populismo para ele seria uma forma anormal de se fazer política, que apelaria para a irracionalidade, para a emoção, para um nacionalismo nativista de cunho bastante provinciano e para um moralismo condenável. Além disso, ele veria alguns lampejos de antissemitismo no populismo. Enfim, o populismo para ele seria a síntese de tudo que é ruim. E ele não se concentra apenas no populismo do People's Party nos Estados Unidos. Ele vai generalizar essa categoria para todo tipo de movimento de caráter radical. Ocorre que as teorias da modernização foram colocadas em alguma medida em xeque nas décadas que se seguiram. Então a ideia de que existe um caminho direto para o progresso e que qualquer coisa que se coloque como obstáculo deveria ser rejeitada, foram, enfim, em alguma medida pelo menos prejudicadas com a crítica da literatura especializada. E o próprio Hofstadter, diante de tanta crítica, acabou cedendo. Ele acabou vendo que muitas das características que ele atribuía ao populismo estavam presentes em diversos outros movimentos que, em geral, não se adequavam a essa denominação. Então, vou citar 3 linhas do próprio Hofstadter falando sobre essa questão. Ele diz que, eu traduzi isso livremente, tá? Se a retórica populista parece melodramática, é importante lembrar que uma retórica igualmente inflamatória prevaleceu no outro lado, na qual os populistas são retratados como sendo, no melhor dos casos, caipiras iludidos e, no pior dos casos, primitivos, demagogos, anarquistas e, quem sabe, socialistas. Bem, as críticas que levaram o Hofstadter a mudar de opinião, elas são diversas e se inscrevem numa longa trajetória que aqui eu não vou retomar. Por uma razão de tempo, eu só vou tratar de uma das abordagens que tenta salvar o populismo, por assim dizer, dessa abordagem pejorativa e negativa, a abordagem que foi inaugurada, em certa medida, pelo Ernesto Laclau, que era um teórico político argentino, mais radicado na Inglaterra, e pelos seguidores dele na chamada Escola de Essex, a Escola de Essex que desenvolveu o que a gente chama de teoria do discurso da Escola de Essex. Para o Laclau, o populismo é, acima de tudo, uma estratégia política e uma lógica discursiva. Para o populismo, o campo político se divide, por assim dizer, em 2 partes. O populismo é definido pela divisão do campo político em 2 partes. Nós e eles, em geral, nós contra eles. Só que, ao fazer essa mudança, ao transformar o populismo numa lógica política, o Laclau ele vai mostrar como o populismo está onipresente. Para ele, os mais diversos atores políticos, movimentos ou personagens podem ser encaixados na categoria de populista. Para ele, e ele diz isso textualmente, o Mao Tse-tung seria populista, ao mesmo tempo que o Benito Mussolini, mas os dois são autoritários. Por outro lado, ele vai dizer que o Charles de Gaulle também seria populista. Ele vai falar que o movimento Solidariedade na Polônia, o Sindicato Solidariedade, o movimento que dali se espraiou para o resto do país, seria também, teria uma forma populista, da mesma forma como alguns inspirados por ele vão chegar a dizer. Ele nunca disse isso, mas vão chegar a dizer que a Margaret Thatcher seria populista, que o Sarkozy seria um populista. Todos esses movimentos teriam uma coisa em comum, uma definição de um nós contra eles, mais especificamente de um povo, uma noção de povo contra as elites. A questão é que em cada um desses movimentos, o povo, esse nós, seria constituído de uma forma, representaria uma coisa, e as elites representariam outra coisa. Então, no caso do thatcherismo, por exemplo, nós teríamos o povo, que são os trabalhadores que acordam cedo, se dedicam, suam a camisa, contra aqueles assistidos, os sindicalistas, etc., que usurpam, que vivem às custas do Estado. A abordagem do Laclau ela é mais complexa, inclusive, do que isso que eu estou aqui falando. Ela tem diversos méritos, no meu ver. Uma das coisas que ele vai dizer é a importância dos símbolos, né? Esse nós, esse povo, por assim dizer, eles precisam sempre ser encarnados em algum símbolo. Pode ser tanto o nome de um líder, Perón, por exemplo, quanto uma demanda, de acordo com ele. Então, uma demanda como Perón no poder, ou uma demanda que não está nem necessariamente ligada a um líder, poderíamos dizer um pré-populismo, algo como democracia real já, ou, sei lá, não é só 20 centavos, algo dessa ordem. Um outro mérito da contribuição do Laclau é a incorporação de uma dimensão afetiva à análise política. Como ele diz, nenhum regime, nenhum mando se sustenta apenas nem pela força, nenhum regime dos mais ditos totalitários poderia se sustentar apenas pela violência, pela coerção física, isso seria impossível ao longo prazo, nem puramente pela razão.
Ninguém obedece apenas por motivos racionais, vou racionalizar e obedecer. Toda lógica de obediência exige, em alguma medida, uma criação de vínculos afetivos. Então, para o Laclau, a política fundamentalmente se constitui a partir de vínculos afetivos, e é por isso que apenas uma abordagem que se informe, que seja inspirada e que utilize da psicanálise pode dar conta desse tipo de fenômeno. Então, esses são alguns dos méritos dessa abordagem. Obviamente, existe um problema latente nessa forma de conceituar o populismo. Se tudo é populismo, se a Margaret Thatcher é populista e o Mao Tse Tung é populista, então, para que serve essa categoria, né? Essa eu acho que é uma crítica bastante justa que é feita contra o Laclau, e alguns teóricos tentaram, não necessariamente salvar, mas apresentar perspectivas diferentes, ainda negando o caráter necessariamente pejorativo do populista, mas perspectivas diferentes que tornem esse termo mais operacional, em termos mesmo do uso cotidiano. Um exemplo, de novo, que eu já citei, é o Benjamin Moffat, nesse livro The Global Rise of Populism. É uma abordagem que, no meu ver, e o próprio Benjamin fala isso, é compatível com a abordagem do Laclau, mas ele vai dizer que o populismo é um estilo político composto por 3 características. A primeira é que, no populismo, o antagonismo entre nós e eles ganha a forma do povo contra as elites. Em segundo lugar, o líder populista, e o Benjamin ele não diz isso explicitamente, mas é claro, por todos os exemplos que ele utiliza, que o populismo depende de um líder, mas o líder populista ele usa o que ele chama de maus modos, bad manners. Ele fala de uma forma obscena, grosseira, vulgar, que rompe com a maneira, enfim, de um político tradicional se apresentar. E, finalmente, ele vai dizer que o populismo emerge em momentos de crise, mas mais do que isso, que o populismo é um fator gerador ou acelerador de crises. Essas categorias, no meu ver, são compatíveis com a abordagem do Laclau, tem méritos e deméritos que agora não compete a mim analisar. O que importa é que, para o Moffat, assim como o Laclau, não há nada implicitamente pejorativo ou negativo no populismo. Independentemente da definição, e aqui eu tentei só fazer um breve apanhado das definições de populismo, fica a pergunta: por que hoje a gente diz que o populismo está ganhando força no mundo todo? Segundo a esposa do Laclau, a Chantal Mouffe, e outros pensadores que seguem ela, seria possível fazer uma comparação entre o populismo e o conceito psicanalítico de sintoma. Então, depois a Marina vai poder puxar minha orelha se eu estiver falando alguma bobagem aqui. Mas, assim, metaforicamente falando, o populismo seria um sintoma na política. Em qual sentido? Na psicanálise, o sintoma, por exemplo, eu por muitos anos roí a unha, então existem outros sintomas que nós temos. O sintoma, ele tem uma forma de metáfora, ao menos os lacanianos costumam falar isso. O comportamento sintomático, ele expressa, dá vazão, a partir do inconsciente, a alguma coisa que a gente não conseguiu lidar no plano consciente, algo que nós não conseguimos verbalizar, assimilar, expressar e compreender simbolicamente. Então, um surto de ansiedade, uma experiência traumática, numa situação como essa, nós não conseguimos lidar conscientemente com algum conteúdo, alguma representação. Essa representação, ela é, como a gente fala em psicanálise, recalcada, ela é empurrada para o inconsciente, mas a energia libidinal associada a essa representação, ela continua presente, ela reemerge com força em uma outra forma. Então, a ideia do Freud é essa, que o sintoma é o retorno do recalcado. Para Mouffe, para Chantal Mouffe e para outros, então o populismo seria o retorno do recalcado no espaço político. Mas em qual sentido? Em qual sentido o populismo pode ser o retorno do recalcado? Ele pode ser um sintoma. Segundo os autores que seguem para essa linha, o que causa o recalque, o que está na origem do populismo, portanto, seria o que eles diagnosticam como a pós-democracia. Enfim, não quero ficar cada vez explicando conceitos, mas isso é importante. O que seria a pós-democracia? Segundo esses autores, na pós-democracia, é vedado ao eleitor escolher. Não é que o eleitor não vote. A gente vota e, para eles, nós vivemos em diversos graus, dependendo do país, uma situação pós-democrática. Mas a grande questão é que o nosso voto não muda nada. A gente pode votar e eleger um candidato de oposição, mas na prática ele não vai conseguir mudar a forma como as coisas são feitas, como a gestão pública se opera, por assim dizer. Então,
em alguma medida, mesmo elegendo a oposição, o que nós temos é a perpetuação das políticas dos governos anteriores. A gente pode pegar um exemplo francês, por exemplo. Em 2012, votar no Sarkozy ou votar no Hollande se mostrou, na prática, uma escolha não das mais profundas, porque mesmo que o Hollande tenha prometido uma reforma na política econômica, uma vez no poder, ele manteve as mesmas políticas do Sarkozy, talvez por impedimentos, talvez por falta de vontade, falta de ímpeto, mas a grande realidade é que ele continua as mesmas políticas que já estavam em vigor antes. Óbvio que havia diferença entre eles. Um dos exemplos é, por exemplo, o Hollande aprovou o casamento homoafetivo na França. Mas muita gente vai dizer que ele só levou essa pauta à frente para mobilizar o seu eleitorado que estava descontente por conta da sua incapacidade de fazer o que ele havia prometido, a sua principal promessa, que era reduzir o desemprego mudando a política econômica. A mesma lógica valeu, se você quiser, para os Estados Unidos. Em 2012, no mesmo ano, eleger Romney ou eleger Obama, com todas as diferenças que eles podem ter, provavelmente não mudaria muito o rumo da política econômica americana. Então, a grande ideia da pós-democracia é que a política pública, ou pedaços importantes da política pública, são insensíveis ao voto, insensíveis à vontade da maioria. E o que está por trás dessa ideia de pós-democracia, em certa medida, é que a democracia liberal, para a MUF e para os outros, é composta por dois pilares. Como o próprio nome diz, tem um pilar democrático, democracia, e um pilar liberal. A democracia é liberal. Então, o pilar democrático se basearia na vontade da maioria e o pilar liberal, grosso modo, simplificando, se basearia no respeito às garantias individuais. O que a MUF e os outros vão dizer, o Bernard Manin, por exemplo, um teórico político francês, disse isso muito bem há mais de 20 anos, ele mostra que no surgimento do que nós chamamos de governo liberal, a partir das revoluções americana e francesa, nós não temos o uso da palavra democracia. Os pais fundadores dos Estados Unidos não utilizam praticamente o termo democracia, a não ser de uma forma, essa sim, pejorativa, associando ela ao governo da turba, da plebe rude. O que eles queriam era instaurar um governo liberal, um governo que garantisse os direitos de propriedade, inclusive o direito de propriedade de ter escravos naquela ocasião. E o que nós vemos, então, inclusive que o voto logo após essas revoluções, principalmente na Revolução Americana, é o voto censitário. Alguém como Guizot na França vai dizer que o voto censitário ele é muito importante para garantir o regime da razão, o império da razão, contra exatamente a irracionalidade da maioria. Então, quando as revoluções ditas liberais, quando elas aparecem, elas não vêm aqui para instaurar a democracia, elas vêm aqui para instaurar um governo liberal, como era entendido à época. O que a gente vai ver ao longo do século XIX até do século XX, a partir de movimentos de luta, como os cartistas no Reino Unido, o movimento operário na Europa, e não só na Europa, no mundo inteiro, nós vamos ver um ganho sucessivo de direitos políticos pela maioria. Então, o sufrágio, primeiro masculino, depois o sufrágio universal, incluindo as mulheres, e a transformação cada vez mais do governo liberal numa democracia liberal. O que a MUF e os outros vão dizer é que hoje em dia, principalmente a partir dos anos 80, 90, nos últimos 30 anos, o equilíbrio que havia se estabelecido no século XX entre o princípio democrático e o princípio liberal, ele é desfeito de novo em favor do princípio liberal. Não há mais margem, por assim dizer, para que os governos inovem na política econômica, digamos. Com a globalização, qualquer tipo de invencionice na gestão macro implica em pesadas punições para quem saiu da linha justa, por assim dizer. Só ver o caso grego. O governo do Syriza, um governo, por sinal, dito populista de esquerda, ele chamou um plebiscito, um referendo. O povo grego, os eleitores gregos, votaram para que eles dessem as costas aos credores e à troika, como eles chamavam, mas o governo acabou, como alguns colegas meus gregos dizem, capitulando e se mantiveram na União Europeia, se mantiveram respeitosos em relação aos seus compromissos com seus credores. Nesse cenário, então, o recalcado, o que não é tratado na esfera pública, o que gera essa volta do populismo como sintoma, seria fundamentalmente, de acordo com a Chantal Mouffe e com outros, o que está fora do debate eleitoral.
ou seja, a gestão macroeconômica. O populismo seria uma forma desses temas que não seriam tratados no dia a dia, no debate cotidiano, voltarem com força, de uma forma antipolítica quase, de uma forma crítica ao establishment. No entanto, eu acho que essa abordagem tem os seus méritos, mas ela tem alguns problemas e umas críticas que precisam ser feitas. Não é que a pós-democracia ela não exista, não possa existir e influenciar muito a nossa realidade, mas a questão é que tratar o populismo como um sintoma, no meu ver, é algo problemático, é algo que sabota a própria tentativa desses autores de ver o populismo como algo neutro, até, quem sabe, positivo. Porque, primeiramente, a Marina vai poder puxar minha orelha se eu falar alguma bobagem, na psicanálise, o sintoma, como o próprio nome sugere, ele não é algo bom. O Freud nos ensinou que, enfim, em alguma medida, todos nós sempre teremos algum sintoma. Os sintomas são, em alguma medida, irredutíveis, e a gente precisa aprender a lidar com eles, mas, em alguma medida, o objetivo original, primeiro, da psicanálise seria a dissolução dos sintomas. Então, o que um tratamento psicanalítico deveria fazer era trazer para aquele espaço analítico os temas traumáticos que não foram tratados simbolicamente e, ao tratar deles, ao encontrar a raiz do que causava esse sintoma, dissolver o sintoma. Então, alguém que vai lidar com as causas originárias da sua ansiedade, ao tratar delas, ao entender elas, ao ver que, eventualmente, aqueles traumas não precisavam ser tão traumáticos, ela vai parar, por exemplo, de roer unha, vai parar, enfim, vai conseguir dissolver o sintoma. Então, se a gente volta a essa noção original de retorno do recalcado e de sintoma, o sintoma é uma resposta ruim, é uma resposta falsa, manca, que não resolve, que não lida diretamente com o problema que causa o trauma, né? Então, aproximar o populismo do sintoma, no meu ver, reafirma exatamente o que o Laclau e Amouf queriam negar, que era o populismo como algo negativo, pejorativo. Em segundo lugar, seguindo essa toada de críticas que eu estou fazendo, essa leitura ela parece ignorar que existem casos de populismo que não são nada controversos na literatura, em que não necessariamente nós temos essa oposição entre o populismo e a pós-democracia. Na verdade, se você considerar, enfim, como a Margaret Thatcher, como o Fernando Collor no Brasil, são políticos que em algum momento foram considerados populistas por parte da literatura, são dois projetos liberais, são dois projetos que querem, na verdade, impor um modelo que, de acordo com esses críticos, seria o modelo que estaria na base da pós-democracia, né? Um modelo que não quer ser debatido, que não quer ser colocado em questão. Então, você poderia ter um populista que levaria à frente a pós-democracia. Se vocês quiserem, acho que um exemplo talvez menos controverso, porque há quem diga, não, a Thatcher não era populista, o Collor não era populista, apesar de haver, para todos esses casos, diversos autores que dizem que sim, um exemplo talvez menos controverso do nosso cotidiano seria o antigo prefeito de São Paulo, João Dória, que conseguia, enfim, ao mesmo tempo ser, no meu ver, populista em termos da sua retórica, da sua forma de fazer política, de se referir aos outros, os seus maus modos, a oposição nós e eles, contra esses petralhas, contra, enfim, contra a corrupção, mas, por outro lado, que se apresentava como um gestor, se apresentava como um não político, se apresentava como, enfim, alguém que apresentava um discurso pesadamente antipolítica. Então, no meu ver, não há necessariamente uma oposição entre o populismo, entre a forma populista de se fazer política e o conteúdo, se vocês quiserem, liberal ou pós-democrático. Em alguma medida, talvez sem saber, o Dória ele fosse um marxista, entre aspas, porque a brincadeira, claro, porque o Engels diz no Anti-Düring, publicado, se não me engano, depois da morte do Marx, ele diz que no comunismo nós substituiremos o governo dos homens pela administração das coisas. E é um pouco isso que é um pouco esse o espírito, né? Enfim, mas se não é apenas a pós-democracia que explica o populismo, o que é que explica o populismo? No meu ver, talvez mais importante do que a noção de pós-democracia seja a boa e velha noção de crise. Talvez não tão boa e talvez não tão velha, porque a gente vive uma crise diferente hoje em dia. A gente vive, como vários autores que tratam da nossa relação com o tempo, com a temporalidade, sublinharam, a gente vive um momento de aceleração.
Então, não se trata apenas de uma crise econômica, mesmo se a crise econômica pode ter, e tem sem dúvida, o seu papel no populismo. Não, é algo além disso. Tampouco é apenas uma crise política, como o Moffett fala, uma crise gerada, inclusive, pelo próprio populismo. Não, eu acho que a crise do que nós estamos lidando agora é uma crise que diz respeito ao nosso futuro, sem dúvida, é o que a gente pode dizer de uma crise sem fim. É uma crise típica da modernidade. Então, quando a gente fala de crise, nós estamos falando de um diagnóstico da modernidade. Se existe crise econômica e se existe crise política, o que elas fazem, na verdade, é acentuar esse deslocamento que caracteriza a nossa época. Cada vez mais a gente vive o que o Claude Lefort dizia ser a característica da modernidade, que seria a perda das referências de certeza em relação ao saber, ao poder e à lei. Porque há séculos, isso acho que todos nós concordamos, nós vivemos um crescente descrédito das autoridades tradicionais. E isso deve ser celebrado, isso é uma boa coisa, o descrédito de reis, de monarcas, do direito divino. Talvez da mesma forma, mas mais recentemente, e nem tão mais recentemente, a gente viu também a perda das certezas em relação ao progresso, em relação ao futuro. Então toda a teleologia, toda a escatologia, seja progressista, positivista, tanto a marxista, ela em alguma medida foi colocada em causa nos últimos anos. Nós não achamos mais que nós estamos a cada ano progredindo e avançando rumo a uma sociedade melhor. A gente não tem certeza em relação ao futuro. A gente não tem mais certeza em relação ao passado, a gente não pode mais ancorar o nosso barquinho numa pedra sólida nas autoridades do passado e tampouco a gente pode ancorar o nosso barquinho numa pedra sólida, uma certeza em relação ao futuro. E assim, diante da contingência da nossa existência, quando a fome bate à nossa porta, surge uma demanda por um nome que seja capaz de nos unir, por assim dizer. Então, diante da angústia que essa crise sem fim gera, surge uma demanda por respostas certas. E, no meu ver, tanto o populismo de uma Marine Le Pen, que ainda é um populismo antiliberal, o Hollande acusava o Front National de ter o programa econômico do Partido Comunista Francês dos anos 80, quanto agora o mais novo liberal do Brasil, que nunca foi liberal, mas se tornou, alguns meses atrás, o Jair Bolsonaro, tanto um quanto o outro, prometem respostas, prometem certezas, prometem uma base sólida, uma pedra onde a gente pode ancorar e sustentar a nossa sociedade. Eles prometem segurança, eles prometem uma sociedade erguida sobre alicerces rígidos. Mas para isso, obviamente, essa sociedade precisa ser expurgada dos seus elementos nocivos, dos seus maus elementos. Esse populismo, que no meu ver é de fato um populismo como sintoma, ele se baseia nessa fantasia, que diante dos problemas do mundo, da imperfeição, da violência, das crises mais diversas, a gente mistura uma promessa de reconciliação com a designação de bodes expiatórios. Então, se o paraíso perdido não existe, se, como Trump fala, se a América ainda não é great again, se ele quer make America great again, para isso, então, desculpa. Enfim, se o paraíso perdido não se instala, é porque alguém está gozando às nossas custas, porque alguém está gozando de forma obscena sobre nós. Então a solução, obviamente, é a eliminação desses inimigos, sejam eles judeus, kulaks, imigrantes, petralhas, o que quer que seja. Mas como então se opor a esse populismo? E agora eu me encaminho para a minha conclusão. A minha resposta, talvez seja um pouco paradoxal, é que talvez a melhor alternativa, a melhor resposta a esse populismo seja uma outra forma de populismo, um populismo diferente. Como eu disse na introdução, os populismos são plurais. Eu acho que a leitura do Benjamin Moffett, de quem eu já falei aqui, populismo como um estilo político, com suas 3 características, é muito útil, é de grande valia. Mas eu ainda acho que a abordagem do Laclau, apesar do seu problema de tudo se tornar populista, ela nos deveria interessar mais. Porque, ao generalizar a teoria do populismo, ele nos oferece, na verdade, uma teoria da formação de identidades coletivas. Como as identidades coletivas são formadas. Para ele, basicamente, as identidades sempre opõem um nós contra eles. Mas a questão é, como estruturar esse nós contra eles de uma forma democrática, em que o outro não seja tratado como um inimigo a abater, mas como um adversário a respeitar. Como criar, em alguma medida, uma identidade coletiva
que siga essa ética da democracia. Eu vou fugir um instantinho só do texto para dizer que, enfim, o diagnóstico que está por trás disso é que a contingência, essa crise sem fim da qual eu falei, a contingência da qual eu estou falando aqui, ela não é algo momentâneo, ela não é algo que acontece agora. Ela é, na verdade, um fundamento, por assim dizer. Fundamento não é a boa palavra, mas ela é uma característica da condição mesmo da sociedade. Se antes nós obedecíamos às autoridades tradicionais, não era porque havia uma razão sólida e boa para se obedecer às autoridades tradicionais. É porque era uma prática rotinizada e que nós reproduzíamos e, em alguma medida, solidificávamos com laços afetivos os mais diversos. Da mesma forma como um regime, por exemplo, o regime militar no Brasil, prometia o progresso, não é porque aquilo era verdadeiro, se nós obedecíamos porque aquilo era verdadeiro. Nós obedecíamos porque as práticas se reproduzem e se solidificam e se sedimentam ao longo do tempo, mas elas não têm uma base sólida. Então, a contingência, esse nada sobre o qual nossas práticas se sustentam, é a base da nossa condição humana. E o que a democracia deveria fazer era deixar isso claro. Ela deveria nos mostrar que outras formas de ser, conjuntos, coletivos, são possíveis. Então, só isso eu queria deixar isso claro, depois a gente pode debater mais essa questão. Mas, enfim, a grande ideia, a ética da democracia é a ética da aceitação de que não há bases sólidas para as nossas práticas sociais, coletivas. Elas reproduzem a partir de modos de gozo, de modos de representação, mas, em última análise, elas estão baseadas nelas mesmas. E, em última análise mesmo, a nossa existência coletiva, nossas práticas coletivas, elas são construções sociais contingentes. Então, no meu ver, a alternativa é construir um populismo que seja afeito, que seja compatível com essa ética da democracia, com essa aceitação da contingência das nossas formas de viver junto. E, no meu ver, isso só será possível se nós apresentarmos uma ideia de povo, um símbolo, e os símbolos são importantes, mas o povo não como uma totalidade fechada, não o povo como o povo bom contra os seus inimigos nefastos que querem destruir e impedir a sua realização como totalidade. Ao contrário, o povo como um horizonte aberto. Eu acho que essa seria a melhor forma de combater o populismo antidemocrático. Por quê? Porque eu acho que o puro, digamos, institucionalismo racionalista, que em geral a gente opõe ao populismo, ele é incapaz de lidar com a dimensão afetiva da política. A mera resposta ao populismo que afirma, não, precisamos de um governo dos técnicos, precisamos de um governo da razão, além de reafirmar a lógica da pós-democracia, eu acho que ela é uma alternativa fraca em termos de mobilização. É uma alternativa fraca em termos de criação de laços comuns. Para criar laços, nós precisamos falar de afetos. A grande questão é criar laços que se baseiem em afetos distintos do afeto da fantasia, do populismo, de uma sociedade reconciliada, da designação de inimigos. Um afeto, por assim dizer, democrático. Um afeto que não acha que se a grama do vizinho é mais verde é porque ele está nos sabotando, porque ele está envenenando o nosso gramado. Enfim, em outras palavras, é preciso construir um povo como um espaço aberto, um espaço de debate, um espaço de confronto, um espaço que a gente nunca vai tentar ocupar de forma total, porque a gente sempre vai respeitar que o outro existe, que o outro tem uma opinião diferente, e o outro tem uma opinião diferente que pode estar certa ou errada, mas a minha também pode estar certa ou errada, porque, em alguma medida, todas as respostas, elas são contingentes, porque todas as formas, todas as práticas sociais que nós temos, elas não se baseiam em certezas, elas se baseiam em acordos que nós temos, mas que podem ser sempre revistos. Nossos inimigos, por assim dizer, nossos antagonistas devem ser adversários a serem respeitados e não inimigos que nós queremos abater. A democracia, no final das contas, é isso. A aceitação de que as coisas podem ser diferentes exatamente porque nós não temos respostas definitivas. E eu acho que, só para terminar, que a gente está perto aqui do que o Derrida chamaria de uma democracia por vir. Uma democracia como uma referência, mas algo que nunca se concretiza, mas que nós não podemos perder como horizonte.